Meu nome é Jaqueline Werther Cavalcante, sou natural de Teresina, Piauí, onde eu vivi até os meus 15 anos, e depois eu me mudei para São Paulo, capital, onde eu terminei o meu ensino médio, fiz faculdade, fiz mestrado. Eu me graduei em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda com uma habilitação em Marketing pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, capital. Fiz também extensão em Administração e Marketing, trabalhei por muito tempo na área, principalmente trabalhando na área de digital, de marketing digital, trabalhando muito com questão de dados, com análise de dados, com inteligência de mercado, né, Business Intelligence, e fui levando por um período de aproximadamente uns 10 anos o meu trabalho nessa área. Entrei em contato pela primeira vez com a análise do discurso. É uma história que vai parecer uma digressão, mas vai ter um sentido. Que na verdade foi uma amiga minha, que ela estava indo, também uma publicitária insatisfeita com o mercado, estava indo fazer uma residência artística em Buenos Aires, né, na Universidade de Buenos Aires, e ela me chamou para ir junto. Aí eu falei que eu não era artista. E daí ela veio com um curso, ela já tinha tudo em mente, um curso pensado, dizendo, olha, acho que isso aqui é a tua cara. E era um curso sobre análise do discurso. Fiquei interessadíssima, infelizmente não pude ir naquela ocasião por uma questão de saúde, mas depois de um tempo, quando eu comecei a me recuperar, eu fui atrás de alguma coisa em São Paulo mesmo, sobre análise do discurso. E aí eu encontrei o curso Análise do Discurso, o que é, como se faz, que é uma extensão da PUC São Paulo, ali na Cogiai. E comecei a fazer esse curso, fiquei apaixonada, sobretudo porque eu tinha uma professora maravilhosa, a professora Silvia Mendes, e ela mesma me convidou para ir como ouvinte, ver se eu me interessava, para talvez, né, se eu quisesse fazer um mestrado, se eu quisesse me aprofundar, ali na PUC. Eu fiz o meu mestrado ali no Lael, entre 2013 e 2015, né, sob a orientação da professora Maria Cecília Pérez de Souza e Silva, conhecida pelos orientandos como Cecilinha. Trabalhei na análise do discurso, linha enunciativa, né, do Manguianô, com a questão dos blogs, né, dos blogs profissionais, de como os blogueiros inseriam a blogagem dentro do rol das suas atividades laborais, com uma hipótese de que isso pudesse ser, talvez, uma maneira de manter a sua empregabilidade num mercado cada vez mais mediatizado, né, ou com uma tendência à mediatização, que naquela época ainda não tinha chegado em níveis tão extremados quanto a gente vê hoje em dia, né? Tem um pouco de aula de idiomas, mais voltado para negócios, e nessas eu acabei caindo no UX Writing. O UX Writing é uma área focada em UX, né? User Experience, na inteligência do usuário, só que o writing é muito voltado para o texto. Então, quando você tem um software, um aplicativo, sempre tem aqueles textos que são distribuídos de uma determinada maneira na tela, uma determinada fonte, com uma determinada escolha e padrões de escolhas de palavras. Então, tudo isso, essa elaboração dos textos e a relação do texto com a experiência do usuário para ela ser mais fluida, é o que o UX Writer faz. E com isso, eu fui também, com o tempo, começando a trabalhar um pouco com a criação desses diálogos para chatbots. Nisso eu comecei a refletir muito sobre essa questão dessas interações humanos e não humanos. Isso foi antes do boom das inteligências artificiais, né, da liberação do ChatGPT pela OpenAI para o grande público, e daí eu resolvi que eu queria fazer o meu doutorado. Fui atrás do PPGL UFSCar, especificamente porque eu queria ser orientada pelo professor Roberto Baronas, que é o meu orientador aqui, né. Fui atrás mesmo, me fiz conhecia ele por textos que eu li muito dele durante o mestrado, né? E li coisas também de orientandos dele.
E fui atrás do Baronas na UFSCar para tentar aí a sorte. Fiz concurso, comecei o meu doutorado lá e comecei falando sobre esses modelos de linguagem e em pouquíssimo tempo depois que eu comecei, estourou toda essa hype das inteligências artificiais e aí eu dei uma pivotada no meu projeto de pesquisa, inteligência artificial e desenvolvimento sustentável, uma análise discursiva dos grandes modelos de linguagem sobre os efeitos de sentido acerca de desenvolvimento e sustentabilidade. Né? O meu objetivo de pesquisa é de observar criticamente esse objeto de pesquisa tão hypado e observar, sobretudo, o que ele provoca para a análise do discurso, né? Quais são as implicações epistemológicas dessa interação entre um humano e um não humano, sendo que esse não humano ele participa e se engaja num ato de fala, numa conversa, né? A gente tem muito essa hype que está acontecendo em cima das inteligências artificiais, se atribui muitas características humanas a essas IAs, né? Então, se atribui sensibilidade, se atribui inteligência, se atribui capacidade de um aprendizado mais subjetivo, né? Uma subjetividade da máquina. Isso vai causando efeitos, né? Numa sociedade que é muito historicamente, socialmente significada pela urgência do dizer e por uma ideia muito geral e muito vaga de que a tecnologia é algo que não falha, que é associada ao sucesso. Quais são os efeitos que isso causa? Quem é essa máquina que não é exatamente um sujeito, mas pode dizer que sou eu, né? Ela pode se referir a si mesma como um eu, né? Eu estou falando no momento aqui da França, né, onde eu estou fazendo o meu estágio doutoral, o meu doutorado sanduíche aqui na Universidade Sorbonne Paris 13, sob a orientação da professora Marianne Pavot, e também fazendo outros tantos cursos e várias outras coisas na Universidade Paris 4 Créteil, com outros teóricos incríveis, né? Tá sendo uma experiência muito bacana. Eu só posso dizer que a minha experiência de doutorado está sendo incrível, que eu não apenas convidaria, como eu convido muitos dos meus amigos para serem meus coleguinhas de UFSCar. Inclusive lá na PUC a gente muitas vezes brincava que a CAPES deveria lançar a bolsa Meu Baronas Minha Vida, né? O projeto Meu Baronas Minha Vida, para a gente ser orientada pelo professor Roberto Baronas, né? Porque ele é muito generoso e ele tem uma maneira muito inovadora de abordar a teoria, que muitas vezes te traz umas visões um pouco heterodoxas, mas que estimulam muito a tua criatividade e a tua autonomia como pesquisador, né? Isso é muito rico, isso é uma experiência muito rica, que é algo que a UFSCar está proporcionando. E, bom, e para quem não é dessa linha, também tem outros nomes incríveis na UFSCar, né? Então, fica aí o meu convite. Muito obrigada por me dar esse espacinho para falar. Tchau!